Eu nasci na Alemanha no dia 2 de julho de 1886. A Alemanha era uma região muito desenvolvida da Europa da época, e eu tive a alegria de nascer numa família adventista. Meus pais eram adventistas. E quando ainda criança, eu tive a infelicidade de perder os meus pais. Eles morreram cedo. E por causa da morte deles, eu fui criado por um tio, que era general do exército da Alemanha. E como um militar, meu tio me criou numa cultura militar muito rígida. E eu fui criado e aprendi a enfrentar dificuldades com resistência e coragem. Me formei em medicina, depois, com desejo de continuar estudando, para que eu não fosse apenas um médico, mas também um missionário, eu estudei teologia. Me formei, mas eu sofria muito na Europa, com o clima frio, especialmente com o inverno da Europa. Então, nessa época, os meus colegas de formatura e médicos me recomendaram a procurar um país tropical. 1909 foi a data que eu cheguei aqui em São Paulo, no Brasil. Eu cheguei em São Paulo e já procurei logo um lugar para começar a trabalhar como médico, apesar de ainda não ter licença médica no Brasil. Mas como havia uma escassez de profissionais na área de saúde, o governo me permitiu trabalhar. E eu comecei a atender pessoas. Atendi muita gente. E fui tornando-me conhecido em São Paulo. As pessoas foram gostando dos serviços médicos que eu prestava. Nessa época, conheci um nobre da Europa, de linhagem real, que estava no Brasil para praticar um hobby. Ele gostava de caçar. E ele veio para o Brasil para conhecer os lugares onde ele poderia trazer os amigos para caçar. E aí ele veio com a filha dele, Maria Henschert, era o nome dela. E quando ele estava no Brasil, Maria adoeceu. E era um problema sério de saúde que ela tinha. Ele tentou tratá-la com remédios caseiros, não resolveu. E ele foi ficando angustiado, então alguém comentou com ele que tinha um médico alemão que estava atendendo em São Paulo. E de repente ele aparece no meu consultório, com Maria. Que jovem linda. Desde a primeira vez que eu vi Maria, meu coração acelerou. Eu comecei o tratamento de Maria. Como um médico profissional, o nosso relacionamento era paciente-médico. Médico-paciente apenas. Só que a doença de Maria requeria um acompanhamento médico constante. Então, semanalmente ela voltava. Para eu preparar os remédios, para eu avaliar, ela foi melhorando, ela foi desenvolvendo mais saúde. O problema foi se passando, foi sendo resolvido. E à medida em que nós nos encontrávamos, começou a ter mais do que só um sentimento de médico-paciente. E eu comecei a gostar de Maria. Os nossos olhares começavam a se cruzar. Nós começamos a conversar muito sobre família. Nossa família, ela falava sobre a dela, eu falava sobre a minha família. E nesse tempo, um certo dia em que eu estava atendendo ela, eu resolvi expressar a ela os meus sentimentos. Estava com medo. Eu não sabia como ela ia responder. Mas eu disse a ela que eu estava gostando dela. E que eu queria mais do que só ser o médico dela. Eu queria ser o esposo dela. Maria, para minha surpresa, também comentou que estava gostando de mim. E resolvemos oficializar o namoro. Conversei com os pais dela. E nós namoramos e em 1912 nós nos casamos. 1912. Pouco tempo depois, tivemos nossa primeira filha, Elza. Elza nasceu com muita saúde, muito bonita. Nossa vida estava prosperando em São Paulo.
Eu estava crescendo no número de clientes que eu atendia, meu consultório estava indo bem, estávamos desenvolvendo um bom trabalho, eu estava ficando conhecido na região, e por causa disso, eu e Maria entendemos que iríamos tocar a nossa vida ali. Nossa pequena Elza estava bem, e nós estávamos com um futuro promissor, quando de repente, em 1914, explode a Primeira Guerra Mundial. Como a Alemanha na época convidou e convocou todos os profissionais de saúde para voltarem para a Alemanha, para atenderem os soldados que haviam sido feridos em guerra. E eu tive que voltar para a Alemanha. E nesse momento, foi um momento muito difícil, eu estava começando minha vida de casado, minha família estava se estruturando. Como assim? Eu vou deixar Maria ou eu vou levar Maria? Se eu levo Maria e Elza para a Alemanha, vou colocar em risco a vida delas, lá está em guerra. Como que eu vou fazer? Conversamos, Maria e eu, com muita dificuldade, com muita luta, resolvemos que eu iria e Maria e Elza ficariam no Brasil, era mais seguro para elas. Eu imaginava que a guerra acabaria dentro de no máximo 1 ano. Então, eu prometi a Maria que assim que acabasse a guerra eu voltaria para o Brasil. E eu fui para a Alemanha. Os meses foram se passando e por causa da guerra não tinha como mandar cartas para Maria aqui no Brasil. Ela não tinha notícias minhas e eu não tinha notícias dela. Eu ficava angustiado lá e ela sofrendo aqui, ninguém conseguia comunicar, não tínhamos notícia. Quando de repente saiu num jornal de São Paulo uma notícia, que o Dr. Carlos Heinerich tinha morrido na guerra. Você não imagina como Maria se sentiu. Que desespero ficou ela. E a pequena Elza, e agora como é que vamos fazer? Eu e minha filha nesse país. Ela não tinha ainda um trabalho fixo, porque ela cuidava da Elza. E eu lá na Alemanha desesperado, sem ter notícias. Maria então no desespero e na angústia de uma mãe e de uma esposa que amava o marido, queria ter certeza se realmente tinha acontecido aquilo. Então ela comprou uma passagem de navio. 1 mês de viagem. 1 mês no navio para chegar na Alemanha. Mas não foi uma viagem comum. Ela comprou a passagem para ela e para Elza. E ela embarcou no navio. O capitão do navio, quando viu Maria com a pequena Elza, se sensibilizou. E se preocupou com elas. Não era comum uma mulher naquela época viajar sozinha com uma criança. No navio. E durante a viagem o capitão foi conversando, conhecendo a história dela. E de repente no meio da viagem acontece um fato perigosíssimo. Um navio pirata encosta no navio. E o capitão percebe que o navio seria sequestrado. Naquele momento ele pega Elza, a pequena Elza e Maria. E ele fala com elas que ele vai escondê-las num lugar em que talvez ninguém encontrasse. Não era um lugar muito saudável. Ele colocou Maria e Elza na carvoaria, no centro de máquinas do navio, onde eles queimavam carvão para o navio funcionar. O ar não era saudável, o cheiro de fumaça, fumaça constante não era saudável, mas era o único lugar que elas podiam ficar, em que os sequestradores não poderiam pegá-las. O navio foi sequestrado, várias pessoas do navio, famílias, pessoas jovens, crianças foram levadas como escravas pelos sequestradores, e eles foram embora. Maria e Elza ouviam os gritos e os choros das famílias lá em cima do navio. Mas os sequestradores não as encontraram. Quando ela saiu, o capitão havia sido poupado. Eles não mataram o capitão. E o navio pôde continuar a viagem. Com muita angústia, com muita oração, Maria finalmente chega na cidade de Hannover, na Alemanha. E ela sai do porto e vai direto para a casa dos meus pais. Quando ela chega na casa dos meus pais não acreditam. Como Maria veio parar aqui? Como você veio para cá? Com Elza. E abraçaram e choraram. E a minha irmã
saiu correndo e foi ao hospital. Eu estava atendendo os soldados. E ela disse: Carlos, você tem que ir em casa. Maria chegou. Eu disse: não brinca com isso. Maria está no Brasil. Não, Carlos, ela chegou. Vem ver. Eu larguei tudo que eu estava fazendo e saí correndo para casa. Quando ia se desenvolvendo, o governo tinha reconhecimento do meu trabalho e me daria muitas oportunidades. Eu poderia ser um homem muito rico lá na Europa. Mas eu tinha um senso de missão no meu coração. Eu tinha que voltar para evangelizar lugares que ninguém tinha coragem de ir. Então Maria e eu resolvemos que voltaríamos ao Brasil com nossa pequena Elza. Em 1919 nós chegamos em São Paulo de volta. Mudamos para a cidade de Ribeirão Preto e eu comecei atendimentos médicos ali. Mas eu queria mais do que só ser um médico, eu queria ser um missionário. Naquela época falava-se muito sobre a evangelização dos índios, que Jesus voltaria quando as tribos fossem evangelizadas. E aquele desejo foi crescendo no meu coração, e eu tinha um desejo de aventura missionária. Eu queria ir para lugares desafiadores, e Maria concordava comigo. E nós começamos a escrever para a União Sul-Brasileira, para o pastor Nel Nelson. Escrevemos cartas falando com ele que queríamos evangelizar índios. Decidimos que nós iríamos para a região do Araguaia, que era a região que nós poderíamos evangelizar os índios. E escrevemos para o pastor Nelson, mas ele disse: olha, doutor Carlos, nós apoiamos a decisão, mas como igreja, nós estamos começando no Brasil, nós não temos condições de custear um trabalho desse. Mas eu disse para ele: pastor, eu vou por conta própria, eu vou custear minhas despesas, mas nós precisamos ir aonde ninguém quer ir. E decidimos que nós viríamos para a região do Araguaia. Pegamos o trem, Maria, eu, Elza, e viemos. Descemos na cidade de Pires do Rio, onde o trem parava. Era a última estação dentro do estado de Goiás. Ali eu conheci a igreja que estava começando. Conheci Jaulino Marques, conheci Eudoxo Mamed, conheci alguns dos irmãos que estavam reunidos ali, e eu pude fortalecer a fé dos meus irmãos em Pires do Rio. Depois eu fui para uma cidade vizinha chamada Tavares, e ali eu conheci algumas pessoas, comecei atendimento médico, comecei a ficar conhecido, e as pessoas começaram a procurar saber quem era aquele médico, que religião que aquele médico tinha, e eu comecei a fazer um evangelismo em Tavares. Comecei a evangelizar as pessoas, e conheci uma pessoa especial ali, um homem chamado Francisco Lima. Era um homem conhecido na região, respeitado. E quando ele começou a estudar a Bíblia comigo e começou a ver que eu, o guardador do sábado, ele disse: olha, doutor Carlos, se o senhor me provar na Bíblia que o sábado é certo, eu me torno adventista. Era o desafio que eu precisava. Peguei a Bíblia e comecei a estudar com Francisco Lima. Fomos estudando. Quando ele convenceu-se de que o sábado era o dia do Senhor, ele tomou a decisão pelo batismo, ele e seus filhos. Ali começamos um pequeno movimento em Vianópolis, hoje conhecido como Vianópolis, na época era Tavares. Mas eu estava ali trabalhando, atendendo, mas ainda tinha um senso de chamado para Araguaia, para pregar para os índios. Quando de repente, numa desses atendimentos, eu conheci um rapaz que morava na região de São José do Tocantins, hoje conhecido como Niquelândia. Ele morava aqui, mas ele viajava para negociar e conseguir bons negócios. O nome dele na época, Antônio. Deixa eu confirmar, porque eu misturo muitos nomes, né? Só para eu não esquecer o nome dele, para você entender. Antônio Soares. Era da família Soares. E ele viajava daqui para Vianópolis, era 7 dias montado no lombo de um burro, para chegar lá, para descobrir negócios, e de repente ele me conheceu lá, e ele disse: doutor Carlos, eu tenho um tio que está doente, e que precisa muito da ajuda de um médico, lá nós não temos um médico, o senhor poderia ir comigo para ajudar meu tio? O nome do meu tio é Benedito Toledo. O senhor poderia ajudar meu tio? Ele tem um problema na perna, não tem cura, o senhor pode ajudar? E eu entendi que naquele convite, eu tinha um chamado de Deus para uma região que estava precisando do Evangelho. E eu conversei com Maria e decidimos que viríamos para São José dos Tocantins. Saímos de lá
de Tavares, 7 dias de viagem. Não tinha estrada, não tinha BR, era atravessando o rio, dormindo no mato, carrapato, um sol quente, um calor, uma viagem longa, onça em todo lugar, animais selvagens. Você pode imaginar o perigo da viagem? Sobreviver à viagem já era uma vitória. E finalmente chegamos em São José do Tocantins. Aqui eu conheci famílias especiais. Aqui eu conheci pessoas queridas. Aqui eu encontrei uma família que me abraçou. A minha, a Maria, meus filhos. Nós ficamos muito tempo aqui. Nós amamos essas famílias que nós conhecemos aqui e começamos a atender pessoas, a evangelizar, a fazer evangelismo, a estudar a Bíblia. E na época, uma classe bíblica grande se formou na minha casa, que finalmente essas pessoas queriam ser batizadas depois de estudarem a Bíblia durante muitos meses. E eu encontrei o pastor Alvin Nathan Allen e o convidei a vir a São José do Tocantins para fazer o batismo. E naquela época foram batizadas 25 pessoas. Pessoas da família Toledo, pessoas da família Soares, pessoas da família Nunes foram batizados. E nós começamos uma pequena igreja ali. Mas eu ainda tinha um chamado no coração: ir ao Araguaia, ajudar o pastor Allen na pregação do evangelho aos índios. Então, depois de um tempo, eu resolvi sair de São José do Tocantins e passar para o Araguaia. E eu passei aqui nessa fazenda, a fazenda do Riachão. Passei aqui e fui ao Araguaia. Passei um tempo lá ajudando o pastor Allen na evangelização. E de repente as famílias que moravam em São José do Tocantins, devido à perseguição política, devido à perseguição religiosa, porque era uma cidade muito católica, e devido a laços familiares, começaram a sair de São José do Tocantins e a virem para aqui, para uma nova comunidade que estava se formando. Na época, o nome era Machombombo. Era uma fazenda que foi comprada por um coronel que saiu de São José do Tocantins e formou-se aqui uma nova comunidade. Ela foi crescendo e de repente, pessoas da família Nunes, Toledo, Soares, começaram a mudar-se para essa região. E vieram aqui para a fazenda do Riachão. Aqui eles começaram a se reunir. E quando eu voltei do Araguaia, eu encontrei os meus irmãos aqui e resolvi estabelecer moradia aqui. Aqui nós construímos a primeira igreja adventista do estado de Goiás. Aqui nesse museu que vocês têm aqui ao lado, esta é a primeira igreja construída, primeira igreja adventista construída no estado de Goiás. Construímos com a ajuda das famílias, os irmãos carregavam madeira. Nós tivemos uma fatalidade, um de nossos irmãos morreu aqui na construção da igreja. Foi um momento muito difícil, mas nós nos unimos em oração e trabalhamos juntos e conseguimos inaugurar a nossa igreja aqui. Dessa igreja, nós começamos a entender que Deus tinha nos chamado para evangelizar essa região e começamos a visitar fazendas, pessoas, lugares. Fomos a Pilar, Santa Terezinha, fomos a outros lugares espalhando o evangelho, porque nós entendíamos que tínhamos que pregar, porque Cristo muito em breve vai voltar. Aqui, essa região começou a se expandir. Muitas pessoas dessas famílias tornaram-se pastores, tornaram-se administradores, tornaram-se profissionais liberais, pessoas que têm contribuído e influenciado não somente a igreja, mas a sociedade no estado de Goiás e fora de Goiás. Aqui nessa região, eu resolvi passar o resto da minha vida. E foi aqui no Riachão que eu faleci e fui enterrado. Aqui no cemitério dos pioneiros, você vai encontrar a lápide de Carlos Heinrich, ou Heinrich. Fui sepultado aqui, porque eu quero que na manhã da ressurreição, eu ressuscite junto com meus irmãos, que pregamos o evangelho juntos aqui nessa região. Por causa do trabalho de Dr. Carlos,
por causa da união dessas famílias, hoje o norte de Goiás é uma das regiões mais evangelizadas do estado. E nós queremos continuar com o espírito dos pioneiros, fazendo avançar este evangelho e levando este evangelho aos cantos que precisam conhecer de Cristo Jesus. Ainda temos muitas cidades no estado de Goiás que precisam conhecer que Jesus está voltando. Ainda temos cidades grandes que precisam ouvir que Cristo está voltando. Ainda temos lugares para plantar igrejas nesse estado. E Deus tem chamado líderes, homens e mulheres com o espírito dos pioneiros, como foi o espírito de Dr. Carlos Heinerich. E eu quero terminar apresentando a vocês a neta de Dr. Carlos, convidando, por favor, Dona Anne, por favor. Anne é filha de Elza, primeira filha do casal. Elza viveu aqui, faleceu aqui, nessa região. E a família Heinerich tem influenciado ainda o trabalho da igreja aqui. Muito obrigado, Anne, pelo legado que a sua família deixou aqui. E eu oro para que Deus continue usando vocês, como tem usado você, o Júnior e outras pessoas dessa família. Amém. Deus continue te abençoando. Deixa eu orar com a senhora. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa noite e pela história dos pioneiros que tanto fizeram por este estado. Obrigado pela vida de Dr. Carlos Heinerich e de Maria Henschert. Muito obrigado pelos descendentes deles que têm ajudado na pregação do evangelho aqui. E eu oro para que o Senhor continue usando esta família, que abençoe eles, para que sigam o espírito de seu avô, para que sejam instrumentos do Senhor na pregação deste evangelho. Nós agradecemos ao Senhor pela vida deles, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu ajudar, Senhor.